Vamos lá? Vamos lá, 3 minutos. Gente amada do meu coração, a paz. Que bom que vocês estão aí, que bom que vocês estão online, que bom. Eu fico feliz em ter pessoas para ouvir o Evangelho. 9 a 11 Delivery, tô dentro. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Salmo 73. O Salmo 73 é um salmo de Asaf. Asaf é um levita. Asaf é um levita, escritor de vários salmos. Tem vários salmos que são atribuídos a Asaf. Aqui eu quero começar trazendo um ensino para você que é sobre os levitas. Atenção, levita não são os cantores. Não misture uma coisa. Ah, o que você faz? Eu sou levita. Porque você canta? Não, meu filho. Sabe por quê? Porque dentro do povo levita, que são os filhos de Levi, todos os filhos de Levi eram chamados levitas, existiam várias funções, várias. Lavar o templo, arrumar o templo, matar os animais, recolher as ofertas, cuidar dos sacerdotes, cuidar da montagem, da desmontagem do tabernáculo. Gente, os levitas faziam muitas coisas. Era uma pequena parte que cantava. Então, se você quer ser levita, cuidado, hein? Ai, Senhor, meu sonho é ser levita. Provavelmente você vai ter que arrumar cadeira, você vai ter que lavar banheiro, você vai ter que cuidar das coisas ali do templo, porque era uma pequena parte dos levitas que cantavam. A grande maioria fazia muitos outros trabalhos, a não ser a cantar. Cantar eram muito poucos. E Asaf, como exemplo do que eu estou falando, ele era um escritor de salmos. Deus o usava para ensinar o povo através dos escritos dos salmos. Só uma curiosidade, todos os salmos eram cantados, ok? Eles eram chamados de Halel. Daí que vem a origem da palavra aleluia. A palavra aleluia é Halel e A. Aleluia, no caso, então, o Halel significa louvor ou louvado. Então, quando você fala aleluia, você não está dizendo o nome inteiro de Deus, porque Yahvé, o judeu não fala. Ele tem muito temor em dizer o Yahvé. Então, ele só fala a primeira parte do nome, ele só fala o Iá. Então, era louvado seja Deus, era Halel Iá, que aí dá origem ao aleluia. Por isso, meu filho, não diga aleluias. Você está cometendo um pecado, porque o aleluias significa louvado seja deuses. Você está dizendo, você agora é politeísta? Você está negando que o nosso Deus é o Senhor único. Então é aleluia, é louvado seja Deus, ok? Halel Iá, aleluia, não fale no plural. Louvado seja Deus. Então o Salmo 73 é um dos Halel. Um Halel, era o Salmo 73. Interessante dizer que a numeração dos salmos ela só veio muitos e muitos anos depois de Jesus, muitos anos. Por que eu estou falando isso? Porque o número 73 é algo recente. Na época de Jesus, os salmos não tinham número exato. Para eles falarem o salmo, eles diziam a primeira frase para dizer qual é o salmo. Vou dar um exemplo disso, como isso é muito importante na Bíblia. Subiu a câmera sem querer. Nossa, o pessoal tá falando aí das variações do aleluia. Gente, as variações do aleluia é muito ruim, né? Tem o aleluias, tem o aleluia, tem o aleluia. Para mim o aleluia é o pior. Aleluia, e se juntar o aleluia com o plural, aleluias, aí eu não sei nem o que o cara tá falando. Parece até o cumprimento de roça. Quando você vai pra roça, você passa pros caras falar bom dia, os caras arroia. Eu acho que no fundo é um aleluia o arroia. Eu acho que o avô do cara era crente e ele ensinou a falar aleluia, mas ele era rouco, ele aleluia, aleluia. Aí virou arroia. Aí quando você passa, o cara fala arroia, no fundo é aleluia. Não sei, variações dialéticas da nossa língua portuguesa. Língua portuguesa. Mas por que eu estou falando do Salmo não ter número? Lembra quando o seu Senhor Jesus está na cruz e ele está para morrer, faltam poucas horas para ele morrer, e ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Muitas pessoas acham que Jesus ali está questionando: por que, Senhor, você me abandonou? Claro que não, gente.
Jesus não abandonou, Deus não abandonou Jesus. Jesus ele veio aqui para isso. João capítulo 10 ele fala, olha, a minha vida eu dou e depois eu pego ela de volta. Então Jesus ele já veio sabendo o que aconteceria com ele. Ai, pastor, mas Jesus foi morto pelos romanos. Sua fuça. Jesus não foi morto por ninguém. Ele que permitiu, ele que entregou a vida. Não foram líderes religiosos que mataram Jesus. Não foi Roma que matou Jesus. Não foi o Pilatos. Não foi o Herodes. Quem matou Jesus foi o seu pecado. Por causa do seu pecado, Jesus escolheu dar a própria vida. Ninguém tiraria a vida dele se ele não quisesse. Quando Pedro vai lá tentar cortar a orelha do soldado, Pedro vem e arranca a orelha. Aí Jesus fala, se eu quisesse, Pedro, eu oraria agora e o Pai enviaria 12 legiões de anjos. Uma legião é por volta de 6.000 soldados. Quando Jesus fala, olha, se eu quisesse me livrar da cruz, eu ia clamar e Deus mandaria 12 legiões. Se uma legião é 6.000, 12 legiões dá 72.000. Você vai ver no livro de Reis que quando o rei ora, Deus manda um anjo e um anjo, se eu fizer um com cada dedo fica 2, né? Um anjo, ele mata sozinho 185.000 soldados, um anjo. Jesus está dizendo que se ele orar, ele manda 72.000 anjos. Faz a conta, 72.000 anjos vezes 180.000 pessoas. Jesus aniquila toda a existência da humanidade se ele quisesse. Então por que eu estou falando isso? Porque Jesus ele morreu porque ele quis. Ele escolheu por você, porque não tinha outro jeito. Jesus morreu por você porque não tinha outro jeito. Por isso que eu acho um absurdo as pessoas ficarem falando assim, ai, porque boas obras, boas obras, eu sou bonzinho, eu não mato, não roubo. Meu querido, se você ser bonzinho resolvesse, Jesus morreu à toa. Se ser bonzinho fosse solução da sua vida pecadora, Jesus não teria morrido. Era só todo mundo ser bonzinho. Se Jesus morreu, é porque não tem outro modo através do qual sejamos salvos, a não ser morrer e ressuscitar com Cristo Jesus. Deixa eu lembrar qual é o texto. É 1 Reis... 2 Reis 19. Depois você lê, alguém perguntou a história dos anjos. É 2 Reis 19, ok? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Jesus ele passou porque ele quis. E sabe uma coisa que é interessante? O Salmo... estou perdido. Ele traz água para mim, por favor, bem. Qualidade. Quando Jesus ele está então para morrer, ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? E aí vem a dúvida, por que ele fez isso? Sabe por quê? Porque como os salmos não tinham número, Jesus estava querendo dizer que ele estava cumprindo naquele momento um salmo. Hoje nós conhecemos... Obrigado, esposa. Hoje nós conhecemos o salmo como Salmo 22. O Salmo 22 começa exatamente com Deus meu, por que me desamparaste? Então o Salmo 22 ele tem uma descrição sobre a cruz. O Salmo 22 é uma descrição da cruz. Então quando Jesus ele está morrendo e ele grita Deus meu, por que me desamparaste? Não é um questionamento da parte dele. Ele não está questionando nada. Ele já sabia o que ele estava passando. Mas Jesus ele está gritando para as pessoas. Leiam o Salmo 22. Vocês vão ver que ele está descrevendo exatamente o que aconteceu comigo. Isso é incrível. Jesus ele está pregando enquanto morre. Olha lá o Salmo, a profecia. Quem escreveu o Salmo 22 foi Davi. 1000 anos antes de Jesus morrer na cruz. Então ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? O cara que conhece os Salmos, o judeu que conhecia os Salmos, ele vai falar, eu já ouvi essa frase. Essa frase é daquele Salmo lá. Aí eles vão pegar para ler e o Salmo fala, a descrição da cruz é Jesus, meu Deus, é ele. Tudo isso é a introdução da palavra de hoje. Então só um pouquinho. Voltei. Continuando. Salmo 73. O Salmo 73, então, ele é o Salmo de Asaf. Ele é um salmo impressionante porque ele mostra uma realidade que ela é constante até hoje. Ela não mudou, essa realidade continua sendo a mesma. É a realidade da inveja que muitas pessoas têm das pessoas ricas, das riquezas. Eu vi um post essa semana que mexeu muito comigo, gente do céu. Silvana Creolese, a paz. Mexeu muito comigo, porque foi um diretor
presidente do Banco Santander da Espanha. O senhor morreu de coronavírus. E eu achei incrível um comentário da filha dele sobre a morte do pai. A filha dele comentou assim: meu pai morreu milionário, cercado dos melhores médicos, no melhor hospital, com os melhores remédios, com o melhor tratamento, milionário, gênio, um cara genial, um cara muito capaz, mas ele morreu sem ter aquilo que Deus dá de graça, que é o ar. Ele morreu sem ar. Eu achei muito forte isso que ela falou, porque às vezes a gente vive uma vida de ilusão. E preste atenção nisso que eu vou falar agora, por favor, preste atenção. Você que é viciado em Instagram, você não tem o que fazer, você abre o Instagram e fica olhando. Agora tem aquela idiotice do TikTok. Eu tenho preguiça daquilo lá. Aquilo lá é uma ode à estupidez. Os vídeos do TikTok, as pessoas imitando voz de criança. Alô, quem tá falando? É o papai? É o fininho? Aí fica dublando a voz da criança. Pessoa adulta. Nossa, é muito patético. Meu Deus do céu. Lógico que tem exceções. Mas 90% é idiota. E eu fico impressionante porque a pessoa fica o dia inteiro vendo aquela porcaria. Fica o dia inteiro vendo Instagram e é famoso, bombado, e é famosa gostosa, e é dinheiro, é muita riqueza. E aí você faz o quê? Você fica tão hipnotizado por aquilo que você começa a comparar a sua realidade com a deles e isso te traz tristeza. Você começa a achar que a vida deles é a vida exemplar, a vida que é digna de ser copiada. E aquilo serve de uma ilusão tão grande na sua mente, mas tão grande, que quando você menos percebe, você está envolvido naquilo e você começa a sonhar em ter a casa do fulano, o corpo da fulana, o marido, a esposa de não sei quem, a riqueza, o glamour. Asaf quase caiu nessa ilusão destruidora, a ilusão de que a alegria está nas riquezas. Olha só, o Salmo 73, eu estava analisando ele aqui, e eu dividi ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Eu dividi... Meu Deus! Jesus, estou preso. A cadeira caiu. A cadeira travou aqui, rapaz. Pronto, prendi a cadeira. Salmo 73. Eu vou ter que esperar ela rir. Meu Deus do céu. Meu Deus. Nossa, Liné, se eu fosse depender de você pra salvar minha vida, hein? Palhaço. Vamos voltar aqui antes de eu ter sido interrompido grosseiramente pela minha esposa, que deveria me ajudar. Eu fiquei travado aqui, a cadeira ela inclina pra trás. Aí eu tava destravado aqui, inclinou, só que prendeu a minha perna embaixo da mesa, eu fiquei preso. Imagina se eu estiver morrendo, ela vai rir. Palhaça. Vamos lá, o que eu tava falando? Eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. O primeiro verso de Asaf, ele começa dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, e bom para com os limpos de coração. Essa afirmação Asaf faz por quê? Eu vou mostrar para vocês os passos da mente de Asaf, o que aconteceu com a mente dele. Aqui ele está escrevendo depois que Deus curou ele do processo pelo qual ele passou, ok? Então essa frase ele começa dizendo porque ele está escrevendo depois que ele passou pelo problema. E ele começa dizendo: olha gente, verdadeiramente Deus é bom. Deus é bom. O problema é que ele não é bom na medida que nós entendemos que ele é bom. Ou seja, quando ele faz o que nós achamos que ele deve fazer. Ele é bom porque ele faz o que ele acha certo. E o que ele acha certo sempre é o certo. E é por isso que ele é bom. Mas ele é bom para com todos? Não. Ele só demonstra essa bondade para aqueles que são limpos de coração. Quem é o limpo de coração? É o que não peca? Não. O limpo de coração é o santo. E santo é aquele que não erra? Não. Santo é aquele que foi separado para Deus. Esse é o limpo de coração. Quando Deus separa você para ser dele, você passa a ser santo, você passa a ser povo de Deus.
E o limpo de coração é exatamente esse cujo coração foi lavado pelo sangue de Jesus. É todo aquele que crê, todo aquele que nasceu de novo. Então Deus é bom para com aqueles que nasceram de novo. Deus não tem compromisso com o ser humano. Deus tem compromisso com a palavra dele nos filhos dele. Isso é um assunto para outro dia, eu não quero delongar muito nisso, senão vai ficar muito comprido. Mas aí vem a segunda parte do Salmo. Então a primeira é a conclusão que ele chegou. Ele já começa na conclusão. Olha, Deus é bom para com os limpos de coração. A segunda parte vai do verso 2 até o verso 14. Onde Asaf começa a contar o que aconteceu com ele. Ele fala, gente, deixa eu mostrar para vocês qual foi o início da minha queda. E olha qual foi o início da queda dele. Ele fala assim, quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Faltou pouco para que eu escorregasse os meus passos. Ele está falando aqui de alguém que ia desistir de Jesus. Ele quase desistiu de andar com Deus. Quase. Faltou pouco. Por quê? Porque o foco dele foi as circunstâncias. O foco de Asaf não foi o Senhor que cuidava dele. O foco dele foram as circunstâncias. Só vou resumir para quem entrou agora, ok? Só para quem entrou agora. Estou falando do Salmo 73, o Salmo de Asaf, um homem de Deus, que pela inveja que ele teve das riquezas dos ricos, ele quase desviou. E ele começa dizendo assim, os meus pés quase desviaram, faltou pouco. Por que você quase desviou? Verso 3, porque eu tinha a inveja dos nécios. O que é nécio? É aquele que não tem inteligência. No sentido de burro? Não. No sentido de não conhecer a Deus. Porque o conhecer ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus, o conhecimento a Deus é o princípio da sabedoria. Ele está falando assim, eu tive inveja dos nécios, porque eu vi a prosperidade dos ímpios. Olha só o que ele olhou, a prosperidade. Ele olhou a riqueza, ele não olhou a salvação, ele não olhou Jesus Cristo na vida da pessoa, ele não olhou a luz de Deus brilhando, ele não olhou uma família bem estruturada, ele não olhou isso. O que Asaf olhou foi a riqueza, ele olhou a riqueza da pessoa. Verso 4, aí ele começou a contar na mente dele o que ele pensava quando ele olhava para o ímpio. Ele falava assim, olha, não há apertos na sua morte. Firme está a sua força. Em que sentido? Asaf estava achando que o cara que é rico não tem medo. Por que ele não tem medo? Porque ele tem dinheiro. Mas, gente, é o exemplo claro desse senhor que morreu de coronavírus, o presidente do Santander. Eu não sei se ele era crente, ok? Pode ter sido salvo, pode. Eu não sei da vida dele, não sei. Estou pegando um exemplo de uma forma só usando de exemplo mesmo. Não é nada pessoal porque eu não o conheço. Na verdade, ele está falando assim... Ele morreu precisando de ar, por mais dinheiro que ele teve. Então Asaf estava errado. Na cabeça de Asaf, o cara que é rico não tem medo, porque afinal de contas ele tem dinheiro e o dinheiro resolve todos os problemas. Firme está a sua força. Mentira! Eu vou falar para vocês, eu conheço pessoas ricas, eu conheço várias pessoas ricas. Quando eu trabalhei na Volkswagen, eu conheci vários, eu não estou falando de um, de dois, estou falando de 10 para 20 donos de empresa, diretores, pessoas extremamente bem sucedidas. Tinha um cara que ganhava 50 mil reais por mês de salário. E ele sentava na minha mesa e chorava. Por quê? Porque ele não tinha tesão na esposa dele. Eu não sei se eu posso falar essa palavra, mas enfim. Ele não tinha relacionamento com o filho dele estudava longe. Ele não viu o menino fazia anos. E ele vinha, sentava e chorava, falando assim, Dani, o que eu tô fazendo da minha vida? Então eu tô falando pra vocês que a visão que Asaf teve é a mesma visão que muitas pessoas têm de olhar o exterior, mas sem perceber que o que interessa é o interior. Isso aqui não é uma justificativa de falência. Você tá falando isso porque você não tem dinheiro e você quer justificar que você não tem dinheiro. Claro que não, sua anta. O que eu tô falando é que você não pode olhar para o exterior, porque o exterior é passageiro. O que importa é a vida eterna. Gente, quantos anos mais você acha que você vai viver? Fala pra mim, quantos anos você acha que você vai viver? Você acha que você vai viver pra sempre? Você acha que daqui 100 anos você tá vivo? Gente, pode ser que daqui 2 anos ninguém mais esteja vivo. Não sei. Ano passado você imaginava que ia ter essa crise do corona? Eu não.
Então vai saber o que pode acontecer ano que vem. Ai, pastor, você tá me deixando com medo. Eu não tô querendo deixar você com medo, eu tô querendo que você acorde. Acorda para as suas prioridades. A sua realidade espiritual, a sua vida com Deus é o foco mais importante. E aí você fica o quê? Fica gastando seu tempo no Instagram, vendo a barriga das saradonas, fica olhando lá o dinheiro dos artistas, a vida de luxo e falando, ai Deus, eu queria tanto essa vida pra mim. Na hora da morte, o que eles vão ficar desesperados para ter a certeza da salvação que os filhos de Deus têm. Asaf estava errado. Asaf, ele começou, e é isso que é interessante, quando você tira o foco de Jesus, é como Pedro. Quando Pedro tira o foco de Jesus, ele começa a afundar nas águas. Tirou o foco de Jesus, rapidamente você afunda. Se eu ficar 2, 3, 4 anos, se eu ficar 2, 3, 4 dias sem me envolver com Jesus, eu vou estar carnal novamente. Eu estou falando porque eu me conheço. O fazer o ao vivo, escrever os e-mails, responder as mensagens, isso ajuda as pessoas? Claro, graças a Deus, é o ministério que Deus me deu, mas isso ajuda em primeiro lugar a mim. Eu fico tão envolvido com Jesus que a minha mente fica leve, a minha mente fica calma. Se eu afastar um pouquinho, se eu tirar o foco um pouquinho, começa a vir os desejos antigos, começa a vir os pensamentos antigos, começa a vir a inveja, começa a vir a saudade. Olha que é um absurdo, isso é muito louco, isso é muito louco. E Asaf caiu nessa armadilha. Ele caiu, ele começou a olhar o rico e falou, não, ele não tem problema com nada, ele não sofre, ele não se importa, não tem aperto. Aí ele fala assim no verso 6, porque a soberba o cercam como um colar, vestem-se de violência como um adorno. O que ele está querendo dizer é o seguinte, a pessoa que ela é muito rica, ela anda com o pescoço assim, achando que todo mundo é obrigado a fazer o que ela quer. Ela tem poder sobre as pessoas. O dinheiro dela traz poder para ela, a influência. E Asaf começou a olhar isso com inveja, falou, meu Deus, eu queria também ter esse poder que eles têm através do dinheiro. Mal sabe Asaf que eles não têm nenhuma autoridade contra as armadilhas do inferno. Nenhuma autoridade. Imagina se a pessoa vai conseguir comprar o diabo, né? Imagina, vem um peso espiritual sobre a casa dele, vem lá uma maldição sobre a vida dos filhos, vem lá um problema absurdo matrimonial. E o que o dinheiro dele vai fazer? Ele vai comprar o diabo para livrar ele? Não tem autoridade. Ele pode ter até poder sobre as pessoas, mas espiritualmente não tem nenhum. Verso 7, os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração poderia desejar. Interessante essa figura que o Asaf tem, porque muitas vezes as pessoas têm. Asaf, ele olha para o rico e ele fala assim, ele tem tudo que o coração dele deseja. Mentira. Mentira. Existe uma paz sobrenatural, que a Bíblia diz que é a paz que não se pode explicar. Essa é a paz que Jesus Cristo, somente Ele tem. É a certeza que você fecha os seus olhos e independente de como está a situação, você dorme dentro do barquinho. Tá lá, como diz a família de Elinéia, tá lá o vento tá torando. Tá lá fora o barco chacoalhando. E você consegue de uma forma anormal descansar. Às vezes eu tô tão em paz e a situação não tá bem. Mas eu tô tão em paz que eu fico achando que eu sou irresponsável. Eu falo, Senhor, eu tô sendo irresponsável? E aí Jesus fala, não, é porque você tá exatamente com o estado mental que eu queria que todos os meus filhos estivessem. A paz que excede o entendimento. Isso é algo que o coração do rico deseja e não tem. Ele não compra. E aí o que eles fazem? Se entopem de remédio. É ansiolítico, é antidepressivo, é calmante, e é tarja preta para dormir, para descansar, e não consegue descansar, e não consegue, vive dopado, por quê? Porque a paz que excede todo entendimento é algo que só o coração daqueles que são plenos no Senhor Jesus tem. E essa paz que excede todo entendimento, ela é para ricos e para pobres. Não entendo que eu estou falando aqui que o rico vai para o inferno, claro que não. Porque eu conheço muitos ricos que têm posses, mas que o coração deles é totalmente voltado a Deus. A riqueza não os dominou. Por outro lado, eu conheço pobres que não podem melhorar um pouquinho de vida, que já esquecem do Senhor que tanto cuida deles.
Eu falo isso sempre e volto a repetir. Pode ser que você não seja uma pessoa mais abençoada porque você não sabe ser grato e feliz com o que você tem. Se você não sabe dar glória a Deus com o que você tem, é muito provável que se Deus te der mais, você vai se desviar. Então por isso que Deus não te dá. Agora a verdade é que, independente do dinheiro, a paz que excede todo entendimento é algo que ninguém compra, que não interessa a sua classe social, não interessa a sua aparência, não interessa suas posses. Paz que excede todo entendimento é uma consequência só daqueles que são amigos de Jesus. E Asaf ele se enganou nessa afirmação. Aí olha só o que ele fala, olha que interessante. Eu vou pular aqui para o verso 9. Colocam as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam sobre a terra. O que ele está querendo dizer? Asaf está em crise, porque ele está vendo o ímpio prosperando, sendo mau, sendo soberbo, sendo arrogante e blasfemando. E ele fala, como assim? Como que ele blasfema contra Deus e é rico? E eu que ando com Deus não tenho tudo que ele tem? Aí ele ainda fala que no verso 11, olha só o argumento do rico. Como que Deus sabe de alguma coisa? Por acaso há conhecimento no Altíssimo? E olha só, aí ele fala exatamente isso de novo no verso 12, o Asaf. Olha esses ímpios, esses que falam mal contra Deus prosperam no mundo e aumentam as suas riquezas. E aí vem o argumento mais demoníaco de todos os argumentos que o diabo pode colocar na sua boca. Quando ele fala assim no verso 13 e 14, ele fala assim, Senhor, é uma conclusão que Asaf chega depois de ter inveja dos ímpios. Ele começou a cair num abismo, e como diz a Bíblia, um abismo chama o outro abismo, e ele vai afundando sem que haja fim, porque tirou os olhos do Senhor e começou a olhar a riqueza e invejar, e aí ele começa a cair. Olha o que ele fala. Senhor, em verdade tenho purificado o meu coração em vão. Estou lavando as minhas mãos na inocência em vão, pois sou afligido e sou castigado diariamente. Sabe o que ele falou aqui? Ele falou, não está valendo a pena servir a Deus. Não tem porquê, eu estou servindo a Deus, eu estou sendo obediente e o ímpio está prosperando mais do que eu. Ele caiu nessa armadilha. E eu creio que você já pensou isso. Eu creio que você já pensou nisso. Você falou assim, fulano não ama a Deus e tem uma vida boa, e eu que sirvo a Deus estou passando aflições. Asaf caiu nessa falácia do inferno. E aí, ele teve um estalo na mente. E ele fala assim no verso 15, que é a terceira parte do Salmo. Quando ele começa a ter a noção do que estava acontecendo. Asaf fala assim, Salmo 73, verso 15. Senhor, se eu tivesse falado assim, teria ofendido toda a geração dos teus filhos. Quando comecei a entender isso, foi muito doloroso para mim. Então aqui começa o processo do arrependimento de Asaf, porque o Espírito Santo gritou no ouvido dele, o que você está fazendo com a sua mente? Olha o buraco no qual você está entrando. Você está tirando os olhos da eternidade e colocando os olhos nas coisas terrenas. E Asaf afundando. E aí ele virou e ele falou, Senhor, eu estou ofendendo o Senhor. E aí ele entra no verso 17. O verso 17 é a cura de Asaf. A partir do verso 17 é Deus. Então ele está afundando. Quando ele está no fundo, dá um estalo na mente dele, é uma revelação do Espírito. Aí ele começa a voltar. Aqui do 17 em diante é a ressurreição de Asaf. Olha aqui no verso 17, ele fala assim, então entrei no santuário de Deus. Ah, meu Deus do céu, aí eu entrei na presença do Senhor. E quando eu entrei na presença do Senhor, aí os meus olhos foram renovados de luz. Aí eu consegui enxergar. Porque o ímpio é cego. O ímpio, rico ou pobre, ele é cego. Ele só enxerga o que está na frente dele. Agora o Senhor, ele ilumina os seus olhos para que você veja o final da estrada.
Você olha o final da estrada e o final da estrada para você é o portão da Nova Jerusalém aberto para você entrar. E o final da estrada do ímpio é o abismo onde ele vai afundar na boca do inferno. Só que a loucura é que, como o ímpio não tem os olhos iluminados, ele não enxerga o que está acontecendo lá. Ele só consegue enxergar o agora. E se ele só consegue enxergar o agora, ele é viciado no prazer dele. Porque o que interessa para o ser humano que não conhece a eternidade é ter o prazer no momento. É ter o dinheiro dele ali, é ter o prazer dele ali, é ter a realização pessoal dele momentânea. Mas daí você fala, mas e a eternidade? E a eternidade? E o fim dessa caminhada? O fim dessa caminhada não interessa para eles. Porque o final dessa caminhada, eles não conseguem entender. Para eles vão durar para sempre. O ímpio acha que dura para sempre. Você fala pro cara, escuta, você vai morrer. Ah, não, vai demorar. Fala, meu querido, você precisa aceitar Jesus. Quantas vezes eu ouvi, quando eu tiver velho eu penso nisso. Mas quem disse que vai dar tempo de você ficar velho? Você pode sofrer um infarto, você pode pegar corona, você pode bater o carro, você pode ser assaltado, levar um tiro na cabeça. Ai, que absurdo. Mas você acha que isso não vai acontecer? É impossível isso acontecer? Ah, não, isso é possível, mas melhor não conversar sobre isso, melhor não falar sobre isso que vai que atrai. Acorda pra vida, tem que ser falado sobre isso, tem que ser alertado, o ímpio tem que ser alertado. Fala, querido, o final da sua caminhada é morte. Só que Asaf, ele só entende isso, quando ele entra na presença de Deus. Fora da presença de Deus é impossível. Tem medo da morte, eles têm medo da morte, mas eles têm mais medo ainda da solução da morte. O ímpio tem medo de morrer, mas ele tem mais medo ainda de se entregar para Jesus. Sabe por quê? Porque quando a pessoa se entrega para Jesus, os pecados dela serão denunciados. E tem muitos que não querem se entregar para Jesus porque gostam dos seus pecados. Gostam, eles querem continuar pecando. Eles sabem. Eu tive um amigo na fábrica, na Volkswagen, que eu... Nossa, a Volkswagen ela foi interessante porque foi um período muito difícil. Era muito difícil trabalhar lá. Eu ia muito triste. Mas ao mesmo tempo eu aprendi muitas coisas, eu tive muitas experiências, né? Deus, ele nos ensina em todos os momentos, é impressionante. Eu tive um amigo lá, que ele, super bem casado, eu amo a esposa dele, cara, meu amigo mesmo. E eu falava pra ele, cara, você precisa parar de trair sua mulher, velho. Você precisa urgente parar de trair sua mulher. Você precisa aceitar Jesus. Aí ele falou assim, Dani, eu queria aceitar Jesus, mas eu não quero largar as minhas amantes. Então você vê que o cara ele tem mais medo de ficar sem o orgasmo dele do que sem a salvação. Ele não enxerga o que ele está falando. Ele não entende o que ele está falando. Porque se ele entendesse, se ele entrasse na presença de Deus e ele visse o final, ele mudaria na hora. E Asaf fala eternamente, exatamente isso. Ó, entrei no santuário de Deus e então entendi o final deles. O verso 17 é o levantar do Asaf que estava morto. Foi Deus resgatando ele. Ele falou, Senhor, eu não estava percebendo o final deles. Olha só o verso 18. Senhor, certamente tu os pusestes em lugares escorregadios. Tu os lança em... Gente, eu não gosto de tu. Por que falar tu? Por que Bíblia tu? Tem que falar tu. Nossa, quem que ora falando tu? Senhor, tu estás. Ninguém fala, gente. Nossa, por que eu tô lendo essa tradução King James? Eu não gosto. Eu vou ler no português que eu entendo. Certamente o Senhor colocou eles em lugares escorregadios. Lançou eles em destruição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estão em lugares escorregadios. Imagina uma montanha onde você tem o pico dela seja um pico cheio de óleo. A pessoa está andando naquele negócio e ela pode escorregar a qualquer momento e escorregar e cair. Escorrega e cai. Ele está comparando a vida do ímpio com essa montanha escorregadia. Ele está andando hoje como se nada tivesse acontecendo, mas ele pode escorregar amanhã. Ele pode escorregar a qualquer momento. E qual será o final deles? Verso 19. Como caem na desolação, quase no momento, e ficam consumidos de terror. O que acontece? Eu vou te falar. Gente, eu estou falando isso por experiência pessoal. Aí aqui a internet, voltou. Eu vou te falar como experiência pessoal. Eu vejo pessoas que estão assim super bem. Não querem saber de Jesus. Aí dá uma doença, uma crise, um problema que seja.
vem desesperada para a igreja. Desesperada. Ai, ora por mim, ora pela minha vida, que Deus tenha misericórdia. Foi preciso um momento de pavor para que aquele pavor fosse alucinante. É isso que ele está falando. Eles caem na desolação em um momento. Aí o cara vem, Senhor, tem misericórdia. Daí Deus fala, nossa, preciso dar uma chacoalhada na sua vida para você lembrar do que é importante. Quantas pessoas só estão indo atrás de Deus porque estão precisando dele? Vá atrás de Deus porque a situação não está tudo bem. Porque se tiver tudo bem, não vai atrás de Deus. Esquece. Vai lá na igreja e faz jejum, e faz campanha, e faz... Como é que é o nome que a pessoa fala também? É campanha, tem propósito, tem um outro. Enfim, faz o que for aí e oferta, sacrifícios. Eu queria lembrar disso. Faz sacrifícios, faz tudo que a igreja manda. E tá lá. Pá, 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 pá. Aí Deus faz o que a pessoa quer ou Deus atende a oração da pessoa. E aí o que acontece? Não quer mais saber de Deus. Foi atrás de Deus. Corrente. Nossa. Corrente, campanha. É campanha dos 7 milagres. É as 10 portas abertas. É os 5 bater da graça. É o girar 7 vezes em Jericó. É cada baboseira que se inventa. Tudo que Deus quer e espera da sua vida é intimidade com Ele. Seja amigo de Jesus. E fica inventando, e compra a chave da unção, e o pano da misericórdia, e o óleo ungido do reteté, do Jeová, do Xire, Xararamanai, Xeremaias. E vai lá. Ai, Jesus. E aí você vai ver vida em pecado, não lê palavra, não ora, não busca Deus, não canta louvores, mas faz a campanha. Mas tá lá. Domingo bate cartão lá na igreja. E durante de segunda a sábado, como é que você faz? Ah, meu filho, aí a carne é fraca, né? Aí a carne é fraca, mas domingo tá lá na campanha, tá lá. E bota a aguinha na geladeira, em cima da TV, e ora pela água, e Deus vai curar. E de segunda a sábado é o capeta no forró. Beija na boca de 10, transa com 7, tem Tinder, é foto peladinha... É foto peladinho, mas domingo tá lá na campanha das correntes ungidas. Trouxa, trouxa, trouxa. 1000 vezes trouxa. Vai ficar chupando o dedo quando Jesus voltar. Trouxa. Meu Deus do céu. Ele né tá olhando pra mim com cara de quem tá assustada. Mas é verdade. Até quando você vai entender que não é por obra de justiça? Até quando você vai entender que se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que ter o nome escrito no livro da vida? Isso é uma pessoa bem-sucedida. Pessoa bem-sucedida não é a pessoa que tem dinheiro. Pessoa bem-sucedida não é a pessoa que tem muitos seguidores. Pessoa bem-sucedida não é a pessoa... Bem-sucedida é ter o nome escrito no livro da vida. Hoje, lógico que eu não tenho tudo que eu quero. Óbvio que eu não tenho tudo que eu quero. Óbvio. Nosso Deus do céu. Mas o que eu tenho... Dinheiro no mundo não compra. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Eu sei que a hora que a trombeta tocar, eu sei para onde eu vou. E não é por merecimento, não. A Bíblia deixa claro que não é por obra de justiça que houvéssemos feito, mas é pela misericórdia do Senhor. É porque nós cremos, é porque o Espírito Santo nos convence, é porque nós o buscamos, e nós só o buscamos e o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é louco. Como diz o senhorzinho do poço. Óbvio, é pela misericórdia de Deus, é pela graça. Vamos voltar aqui para o Salmo. Verso 20. Salmo 73, verso 20. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando eles acordarem, o Senhor os desprezará. Meu Deus do céu. Eu vejo hoje os ímpios fazendo festa contra Deus, e é carnaval, e é passeata imoral, e é sexualidade, e é droga, e é todo tipo de perversão ao plano do Senhor Deus para o homem. E estão lá, causando, e enfia crucifixo no rabo, e faz xixi em cima das imagens, e acha que são sábios. Estamos causando, viva a liberdade! Como um sonho quando acordam, serão desprezados pelo Senhor. Misericórdia. E aí Asaf, no verso 21, ele fala assim:
meu coração se azedou e senti picadas nos meus rins. Verso 22. Fiquei embrutecido. Embrutecido significa bruto, bruto. No sentido de o coração era de carne, ele vai endurecendo, fica bruto, fica burro, fica insensato, fica sem noção nenhuma, não tem noção de pecado. Eu vejo pessoas, vou dar um exemplo, eu vejo pessoas que elas escolhem uma causa para brigar por essa causa, a causa dos órfãos, a causa das mulheres sofridas, a causa dos divórcios, ou sei lá, a causa dos animais. Causas boas, escolhem causas boas, não tem problema, o cara é um defensor dos animais, que ótimo. Então ele pega aquela causa, e aquela causa é importante, a vida dele é cuidar dos animais, a vida dele é lutar contra o feminismo, a luta dele é contra as mulheres que sofrem na igreja, e escolhe lá a causa, que é válida, que é bom, isso é bom, alguém precisa se importar com essas coisas. Todos, na verdade, deviam se importar com essas coisas. Mas aí sabe o que faz? O coração fica bruto e esquece do mais importante, que é a vida santa. Não tem vida santa, não busca Deus, não anda com Deus, não quer saber de Jesus, não ama, não ora, não chora, não se envolve com o Espírito Santo. Bruto. Asaf ficou bruto. Ele ficou, a cabeça dele travou na inveja. E aí ele sentiu o coração azedo. Ele falou: Senhor, eu quase que eu te abandonei. Quase que eu fiquei. Olha essa expressão. Fiquei como um animal perante ti. Animal, irracional. Só que aí ele entra na última parte. A primeira parte é o verso 1, que é quando ele dá o spoiler, né? Porque ele escreve depois de ter terminado o Salmo. É o Salmo 1. Depois de ter terminado o Salmo, não. Depois dele ter passado pelo processo, aí ele vai escrever o Salmo, aí ele coloca no verso 1, ele já começa dizendo que Deus é bom. Aí do verso 2 até o verso 14 é o engano, a mente dele está enganada. Aí o verso 15 e o verso 16 é a terceira parte, é quando ele acorda, ele tem um estalo na mente. Aí o verso 17 ao verso 22 é a cura de Asaf, é a ressurreição. E aí o verso 23 ao verso 27 é a declaração de dependência. A declaração de dependência é quando Deus levanta Asaf e coloca Asaf de novo na presença dele. Aí ele fala agora assim no verso 23, olha só: Senhor, agora sim eu estou continuamente contigo. Que alívio! É aquela hora que você quase caiu na sua mente, seja em pecado ou seja em pensamento, e aí você fala: Senhor, mas é bom estar contigo. Todavia estou contigo. O Senhor me sustenta pela sua mão direita. Letícia, depois eu te mando um por um, tá bom? Comenta aí. Todavia eu estou contigo, tu me sustenta pela mão direita. A dependência do verso 23 ao 27, tá? 23, 24, 25, 26 e 27. Salmo 73. No Instagram eu entendo das pessoas perguntarem porque não tem título, mas no Facebook eu coloquei no título, gente. Tá lá. Salmo 73, tá no título. Meu Deus. Estão perguntando qual é o texto. Mas vamos lá. Salmo 73, verso 23. Toda vez... É, né? Quanto tempo falta? 14. Dá tempo, vou terminar já. Vou terminar, gente. Vou terminar. O Senhor me sustenta pela tua mão direita. Me guia com o teu conselho e depois me recebe na glória. Gente do céu, olha só esses 4 pontos. Estou andando contigo. O Senhor me sustenta pela tua mão direita. O Senhor guia com o teu conselho e depois me recebe na glória. Jesus Cristo. Estou cheio de paciência, Waiton. É que o pastor tem que corrigir, né? Se eu for falar só o que vocês gostam de ouvir, eu não estou sendo honesto com vocês. Verso 25. A quem
tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração podem até desfalecer, mas o Senhor é a fortaleza do meu coração. Ele é a minha herança, ou outras traduções dizem porção, para sempre. Tem um louvor que eu amo muito. Velho, louvor velho. Não. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, alongam é os que se afastam. Eis que os que se afastam de ti perecerão. Mas tu, Senhor, destrói todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, aí ele termina, a última parte é a oração de Asaf. Ele termina orando assim: mas para mim, bom, Senhor, é estar próximo de ti. Bom é colocar a minha confiança no Senhor. E bom é anunciar as tuas obras. Aproximar do Senhor, botar a confiança no Senhor e anunciar as tuas boas obras. Aproximar através do conhecimento da palavra e da oração. Colocar a confiança no... Vamos colocar aqui em forma prática, tá? Aproxima de Deus quem? Quem o conhece, através das Escrituras. 2. Coloca a confiança no Senhor como? Orando em cima daquela palavra da profecia que você leu. 3. Aí você começa a falar isso para as pessoas. Faz isso. É impossível você ser abalado. Conheça o Senhor nas Escrituras, ore ao Senhor, usando aquilo que você leu nas Escrituras, e fala isso para as pessoas. É o tripé. Impossível você ser abalado. Você nunca mais será enganado pelo que você vê. Quero terminar lendo para vocês 2 Coríntios 4, verso 17, 16, tá? 16, 17 e 18. Eu vou ler e a gente ora. E aí você pode me ajudar, né? Você pode curtir, você pode compartilhar, você pode marcar alguém. Porque são tantos ao vivos, lotado de gente que tá falando besteira do tipo, a Bíblia não é a palavra de Deus, que eu tive que ouvir essa semana, apesar que o pastor pediu perdão. Mas aquele menino é muito complicado. Meu Deus, não vou falar nomes. Mas eu vou ler aqui o 2 Coríntios 4. Vamos lá. Por isso, não desfalecemos. Desfalecer é desistir, desanimar, é ir murchando, tá desfalecendo, ó. Nós não desfalecemos. Por quê? Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que a carne, ainda que a saúde, ainda que as posses estejam indo embora, o interior, contudo, se renova diariamente. Meu Deus! Por quê? Por que ele se renova? Porque as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um eterno peso de glória. Hoje eu recebi uma mensagem de manhã de uma moça que estava com a mãe no hospital com câncer de bexiga terminal. Como que eu posso falar que a momentânea, a tribulação é leve? Como é que eu posso falar para ela, olha, a tribulação que a sua mãe está passando é leve? Você só consegue tratar uma coisa como leve ou pesada se você estiver comparando duas coisas. É impossível dizer que alguma coisa é leve ou pesada por si só. Por exemplo, Dani, você é leve ou você é pesado? Eu sou leve ou sou pesado? Se você tiver um coração maldoso, você vai falar, é pesado. Ah, porque você é maldosinho de falar que eu sou pesado. Mas se você comparar eu, por exemplo, com um ônibus, eu sou levinho. Agora, o ônibus é pesado se comparado a mim. Mas se você comparar o ônibus com um prédio, aí o ônibus passa a ser leve. Então, leve ou pesado é sempre relacionado a um referencial. Precisa ter o referencial. Então,
quando ele diz que as tribulações são leves e momentâneas, é porque ele está comparando com o peso da glória. A glória é eterna, irmãos da Filadélfia. A glória é eterna. E quando você compara alguma coisa temporária com o eterno é infinito. Por mais que você tenha vivido 100 anos nessa terra, não é nada perto da eternidade. A eternidade é bilhões de 100 anos vezes bilhões de 100 anos. Então ele está falando, olha, por maior que seja a sua dor ou a sua tribulação, agora, se compará-la com a glória, ela é leve e ela é momentânea. Aí ele fala isso no verso 18. Por isso nós não devemos atentar para as coisas que vemos, mas sim para aquelas que não vemos. Ele está falando aqui da esperança que em nós há de ser revelada. Aí ele diz, porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são as eternas. Então, em nome de Jesus, mantenha o seu foco na glória. Mantenha o seu foco, Jesus Cristo. Olha, o pernilongo entrou nos meus olhos. Mantenha o seu foco na eternidade. Quero orar com você e a gente termina, tá bom? Aí eu vou aproveitar os 7 minutos que sobram pra gente conversar. Senhor, muito obrigado pelo barulho do milho da pipoca. Muito obrigado, Senhor. Amo pipoca, que a minha esposinha linda tá fazendo. Mas, Senhor, muito mais do que isso, muito obrigado pelo Espírito Santo que nos trouxe essa palavra. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que tinham pessoas aqui que estavam cegas pela inveja e hoje o Espírito Santo trouxe cura. Eu tenho certeza que hoje Satanás perdeu muitas almas que ele estava sondando. Ele perdeu, em nome de Jesus. Consigo ver pessoas hoje que hoje vão dormir focando na eternidade, clamando na presença de Jesus, se alegrando com Jesus, e nunca mais a vida dela será a mesma. Obrigado, meu Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, pelo sushizinho de hoje. Obrigado porque hoje eu consegui trazer para ele comer o sushi. Eu fico muito feliz. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada um dos que assistiu essa pregação, essa palavra, esse salmo. Obrigado, Senhor, pela experiência que o Senhor fez Asaf passar e inspirá-lo para escrever e ensinar isso pra gente. Obrigado, Jesus. Estou com saudade de casa. Quero muito que o Senhor venha me buscar, mas o Senhor sabe a hora certa. Te amamos, Jesus. Amém. Amém. E amém. Oi, Pai. Oi, Marza. Oi, Everton. Oi, Camila. Oi, Juliana. Oi, Fernanda.y. Fernanda Gurjão. Que legal o barulho da pipoca. Legal porque não é no seu ao vivo, né? Mentira, é legal sim. Eu tô provocando ele, né? Porque ela é brava. Esperei você acabar ao vivo. Falei? Levei fumada. Sabia que eu ia levar ferro. Jesus, obrigado por cuidar desse casal. Ele cuida, Gil. Meu Deus, ele cuida. Meu Deus do céu. Como saber se eu estou em mornidão? Miguel Pedri. Eu vou te fazer um pedido. No YouTube tem um vídeo meu chamado Daniel Saad, Certeza de Salvação. Assiste quando você puder. Vai ser muito bom pra você. Alguém tá pedindo pra eu falar sobre divórcio. Eu não quero falar sobre divórcio. Porque divórcio é um assunto muito individual. O que serve pra um não serve pra outro. É muito perigoso eu fazer um vídeo sobre divórcio, porque eu posso atrapalhar pessoas que não vão entender direito. Então é um assunto que eu não trato em vídeo jamais, e nem pela internet, não gosto. É um assunto que eu trato com alguns ao vivo, porque é um assunto muito sério, muito sério. Então eu não vou falar sobre divórcio, vocês não vão ver, a não ser que Deus mude meu pensamento, né, que eu posso mudar quanto a isso, mas eu não vou fazer um vídeo sobre divórcio não, e segundo casamento. Não acho que eu vou trazer bênçãos não. Meu conselho é, não separe, busque o Senhor. Esse é o meu conselho. Mas existem exceções, tá? Divórcio em si não é pecado. Ele é a última solução, mas não é pecado. Prefiro uma mulher divorciada do que morta. Prefiro uma mulher divorciada do que com os olhos roxos de apanhar do marido. Isso é óbvio. Isso é indiscutível. Pastor, a Gilmara. Lembra? Claro que eu lembro, Gilmara. Você é amada minha e da Elinéia. Doris está perguntando a pergunta clássica: se o dom de línguas é sinal do batismo no Espírito Santo. Com certeza não. Conheço pessoas que oram em línguas e são usadas pelo diabo. E conheço pessoas que são de Jesus e o dom delas não é esse.
A Bíblia diz que Deus dá o dom a cada um como Ele quer. Lê 1 Coríntios 12. Você vai ver claramente a Bíblia ensinando. Mas vídeos de certeza de salvação tem 3. Qual assiste? O mais recente, Miguel. Pega o mais recente, por favor. É um que, se eu não me engano, tem 40 e poucos minutos. Pastor, Jesus pode voltar antes do anticristo? Com certeza, inclusive eu creio. Eu defendo que a igreja sobe antes do aparecimento do anticristo. Mas eu tenho só 1 minuto e meio, não vai dar pra falar tudo isso. Alan, um abraço, meu querido. Deus abençoe. Renata Virgínia, você também. Doutora Halliday. Não tem o Dr. Hollywood? É parente dela, será? Primeira vez que assisto a sua live. Que honra, Cida. Espero que o Senhor permita que você veja mais. Dani, o que você acha desse vírus? Eu acho um inferno, tá um saco esse vírus. Mas eu creio que é Deus usando como forma de juízo na terra. Se foi ele que mandou ou não, não sei. Se é do diabo ou não, não sei. Mas está usando como juízo. Todos os dias tem live? Se Deus permitir, sim. Mas tem dia que eu tô muito cansado e tem dia que não dá. Mas a minha intenção é que tenha todos os dias. Amanhã eu espero fazer. Teve alguma outra pergunta aqui que a Gilmara fez. Gilmara, me manda no celular que eu não sei. Beijo gordinho abençoado. Orban, não sei pra quem você tá mandando isso. Acho que não é pra mim. Pastor, quero estudar a Bíblia. João, começa em João. Leia devagar. Não coloque metas, ok? Não coloca meta. Não fala assim, vou ler 3 capítulos por dia. Não faz isso. Vira obrigação, fica chato. Pega João, vai devagarzinho e vai. Só que antes, Senhor Jesus, Espírito Santo, me traz revelação. E ora. E lê. Tá bom? Deus te abençoe, pastor. Boa noite. Deu vontade de fazer pipoca também. Vice. O cheiro tá bom. Ela não faz com vinagre. Deus me livre. Rafa, o horário normalmente é quando Deus manda. Eu prefiro fazer às 10, mas olha no Instagram que durante o dia ou no Facebook eu vou avisando, tá bom? Gente, o Instagram acabou. Tem 20 segundos. Amo vocês. Beijos, beijos, beijos. Manda um e-mail pra mim. daniel.saad@uol.com.br. Fala assim, quero as crônicas. Eu vou mandar as crônicas pra vocês, tá bom? Faz uma live sobre o dom de línguas. Everton, já fiz uns 10 vídeos sobre isso. Mas se Deus mandar, eu faço. Amo vocês. Beijos. Encerrar. O Instagram encerrou. Agora aqui no Facebook. Ainda não. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha o que ela fez. Outra vez. Pipoquinha. Para, minha mão tá cheia de pomada. Que é isso na sua mão? Pomada, retalho. É? Tá de graça, sim? Tô filmando. Tá muito engraçado. Estou aqui. Eu me sinto rindo demais. Você queimou a pipoca, cheirinho de queimadinho. Uhum. Não queimei. Esse milho é muito ruim. Pra você ver, gente, ela queimou o milho. E ela queimou e a culpa é do milho. É do milho. A culpa é do milho. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Olha que bonita a vista aqui de fora. Só pra não acabar esse ao vivo aqui. Eu amo Taubaté, gente. Taubaté é muito bonito, meu Deus. E aí, vocês estão bem? A gente pode continuar conversando aqui. E o sushi? O Alex perguntou do sushi. Vou mostrar pra você o que sobrou. Só a barca lá no meu AP pode aparecer. Só que acabou o sushi. Boa, não? Ai, beijo, gente.